Sabia disso, irmão? Ele é respeitado. Tiago. Pedro. Nem lembro de o pessoal falar apóstolo São Pedro. Pedro. Sabe quem fundou uma das igrejas católicas? Pedro. Os fundadores. Então aqui tem história também, né? Tiago. Falei Tiago aonde, irmão? Primeiro. Versículo. Você não falou não. O versículo não, vamos voltar. Não. Tiago o quê? Vamos voltar a ligar. Tiago 1. Tiago 1, versículo 5, amém? Amém. Tiago 1, 5. Vamos ver se os irmãos são constantes ou não, né? Será que você se considera a pessoa constante? Ou inconstante? Hoje a gente vai saber, né? Vocês vão aprender muito hoje, amém, irmãos? Amém. É mensagem assim de... Mensagem para ser ministrada assim culto. Vocês vão aprender muito hoje. Tiago 1, 5, amém? Vamos dizer a palavra que o Senhor diz assim. Se algum dentre vós tem falta de... Sabedoria. Vamos lá, vamos toda a igreja. Tiago 1, 5. E se algum de vós tem falta de... Sabedoria. Quem tem falta de sabedoria aí? Glória a Deus. Quem diz, irmão, tem falta de sabedoria? Cadê a igreja? Tem falta de sabedoria? Diga assim, eu tenho falta de sabedoria de vez em quando. Eu tenho. Amém? Amém. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a quem? A Deus. Quem vocês têm que pedir? A Deus. Que a todos dá liberalmente. E não lança em rosto. E se lhe há dada. Olha o 6. Peça, porém, com Fé. não Duvidando. duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra. Parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Um homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Pode se sentar. Glória a Glorificando, Deus. exaltando o nome do Aleluia. Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, olha o que Tiago nos apresenta aqui. Tiago vai nos apresentar duas vertentes aqui, ó. Preste atenção. Dois caminhos, duas direções. Tiago vai falar sobre o que é constante e o que é inconstante. Aquele que tem fé E o que não tem fé. e aquele que é incrédulo. Aquele que não tem fé. Preste atenção. Vamos analisar esse versículo hoje. O que é uma pessoa constante? A pessoa que vai até chegar ao fim. Vai, chega até o fim. O que mais? Como é que você falou, irmã? Firme? Não desiste. Não desiste. O irmão Valdo falou assim, que é a pessoa que começa e termina, né? Que vai até o fim. O que mais? Gostei. Tem mais pessoas aí para falar? Hein, pastor? Pessoa constante. Se mantém. Pessoa que se mantém. Vai, uma Fabrício, vamos. Tem que falar os nomes, né? Que os irmãos não falam. Pessoa constante, mas o que é uma pessoa constante? Não, que não desvia nem para um lado para o outro, vai no caminho. Vai, irmã Fran. A pessoa persistente. Vai, irmã Dani. Constante. Sobrou nada pra você, irmã? Mesmo a pessoa não sabendo, ela não desiste. Ela tem Vai, irmão Will, essa pessoa possibilidade. constante. O que é? Não para. Tudo que não para. Tudo isso aí que vocês falaram é uma pessoa constante. A pessoa que tem firmeza, a pessoa que tem equilíbrio. Uma pessoa que ela é compromissada, ela se compromete. É uma pessoa que ela tem um objetivo, ela tem um foco, ela vai até o fim. Então, o que Tiago está nos ensinando? Olha o que ele quer dizer. Se algum de vós tem falta de sabedoria, tem que pedir para quem? A Deus. E por que muitas das vezes nós pedimos e a gente não recebe? Que a gente não acredita. Porque não tem fé que vai acontecer. Exatamente. Aí no 6. Porém, peça com Fé. fé. Aí ele vai dizer, falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Que todos dá liberalmente? Deus, ele quer entregar a sabedoria para todos nós. Todos nós temos o acesso a essa sabedoria. Mas qual que é o recurso que Deus vai dar para acessar essa sabedoria? Qual que é o acesso? Qual que é aquilo que Deus vai entregar? Precisa de alguma coisa. Tem que pedir. Não é só pedir. O que mais? Tem que fazer o quê? Tem que ter fé. A base é a fé. Todo o evangelho, irmão, tudo
na vida, para a gente conquistar, a gente precisa de alguma coisa. O evangelho, para você ser salvo, você precisa de quê? O evangelho, para você ser salvo, você precisa de quê? Tudo na vida precisa de alguma coisa. Dependente. É a fé, irmão. É a fé. Qual é a única coisa num crente que não pode faltar? Fé. A Bíblia diz, o que você entende por fé? Versículo vem na sua cabeça de fé. Pá, vem esse versículo na sua cabeça. Fala aí, compartilha. Sem fé é impossível? Agradar a Deus. O que mais? Tem mais versículo. A fé é o firme fundar das coisas que não, mas nas coisas que se espera. A Bíblia diz, em fé é impossível agradar a Deus. E sem fé a gente consegue a salvação? Não. Paulo diz o quê? Que a fé, a salvação é mediante a Fé. mediante a fé. Então, olha aqui, preste atenção. O que Deus vai usar para a gente acessar a sabedoria dele é a fé. E todo cristão tem que ter fé. A fé é a base. A fé é o alicerce. A fé é o fundamento. A fé é aquilo que nos move. A fé é aquilo que nós devemos ter. E a fé, como que nós conseguimos ter fé? Buscando, orando. A Bíblia diz, a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas aquilo que você espera. Mas a Bíblia diz o quê? A A fé vem do ouvir ouvir o quê? a palavra de Deus. A palavra do Senhor. Preste atenção aqui. Qual que é o princípio da constância? O que é princípio? O início de tudo. O princípio da constância é a fé. É a fé inabalável. Então, se eu tenho fé, eu acesso, preste atenção. Se eu tenho fé, eu acesso a graça de Deus. Para mim ter acesso à graça que vem através de Jesus Cristo, eu preciso ter fé. E Jesus fala, aquele que crê em mim, crê também no Pai que está no céu. Se Jesus é o único caminho que conduz à salvação, se Jesus é o único caminho que leva ao Pai, mas Jesus, ele fala, para me acessar, eu preciso de um recurso. E o recurso é a fé. Então a fé, vocês entendem, se eu falar a fé, é aquele que gera constância em nós? Tá correta essa afirmação? Sim. Se eu tenho fé, aquilo vai gerar em mim uma constância. E a fé, para ficar bem abreviada, bem fundamentada na sua mente, a fé é a convicção e a certeza. Então, aquele que tem fé, ele é convicto. Ele está certo daquilo que ele crê. E o que o inimigo quer nos tirar é a nossa fé. Se ele tira a nossa fé, ele tira toda a nossa convicção. Ele tira toda a nossa certeza. Aí vem a dúvida. É isso que Tiago está dizendo aqui. Olha o que ele vai dizer. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas é só pedir? Não. Eu tenho que ter a fé. Aí ele está dizendo que a todos dá liberalmente. Quer dizer, Deus quer que todos nós tenhamos essa fé. Ele diz, e não lancem rosto. Quer dizer, Deus não vai virar o rosto para nós. Se a gente pedir, se a gente tiver a certeza, Ele não vai virar o rosto para nós. Deus não é um Deus que vira o rosto. Deus é um Deus que ama e respeita cada um de nós. E ele vai dizer aqui, ele será dada. A Bíblia fala, tem um versículo da Bíblia que fala que as mãos do Senhor não estão fechadas, mas sim abertas para nos abençoar. Então Deus, ele quer abençoar todos. Mas para Deus nos abençoar, ele precisa que nós devemos ter fé. Porque ele é um Deus de justiça. Deus não pode sair dando a bênção dele para quem não acredita. Então, a chave para a gente acessar a graça é a fé. Aí ele vai dizer aqui, o 6, peça porém com fé, não duvidando. Olha que interessante. A gente já falou sobre o que? Ser constante, o princípio é a fé. A chave da graça é a fé. Então vocês entenderam isso aí, não é? Agora em Romanos 5:2. O irmão lê Romanos 5:2. Vocês entenderem? Eu quero com base bíblica. Mostrando, marca esse versículo, tá? Marca esse versículo. Se tiver um marca-texto, quiser anotar esse versículo, esse versículo é um versículo extremamente importante. Romanos 5:2. Para você entender isso, 5:2, para você entender que a fé, ela abre as portas, ela acessa a graça. Está na Bíblia, falei, Varão, 5:2. 5:2. Romanos 5:2. Pelo qual também temos entrado pela fé e está na graça
na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que Paulo está dizendo aí? Que a fé é o quê? É a entrada. O que é a entrada? A porta, o acesso. Então, Paulo está dizendo o quê? Que a fé é a chave para estarmos da graça de Cristo Jesus. E a fé é aquele que faz o intermédio para a graça, para chegarmos à graça. Sem graça e sem fé a gente não consegue ser salvo. Então Tiago ele vai abordar um assunto tão interessante aqui. Olha para vocês entenderem aqui. E a Bíblia diz o quê? Que nós geramos fé como? Nós geramos a fé como? Ouvir Ouvir o quê? a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, preste atenção, a nossa fé ela tem que ser consolidada. A gente tem que ter uma fé inabalável, sim ou não? E o inimigo ele vai tentar arrancar de nós a nossa convicção, que é a fé, a certeza. Só que como que nós mantemos a nossa fé firme? Como que nós mantemos a nossa fé consolidada? Qual o mecanismo que Deus vai usar? Qual é a ferramenta que Deus vai usar para essa fé se manter firme nele? Vocês estão inteligentes demais, hein? A palavra. Sempre Deus vai usar uma ferramenta. Tem ferramenta que é espiritual, mas tem ferramenta que todo mundo tem acesso. Sabem que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo? É o livro mais lido no mundo. Mas por que se é o livro mais vendido, se é o livro mais lido, por que muitas pessoas não são libertas? É uma pergunta boa, não é? Se é o livro mais vendido, se é o livro mais lido, se é um livro que é insubstituível. O que é insubstituível? Não tem outro livro que substitui a Bíblia. E é o livro que o próprio autor fala com você. O autor da Bíblia é quem? O próprio Deus fala com você. Então, o meio que Deus vai usar para a sua fé se fundamentar, para a sua fé ficar ali firme, inabalável, é a palavra do Senhor. Quando Deus ele vai chamar, muita gente falou de Josué, quando Deus chama Josué, Deus dá algumas orientações para Josué. Qual que é as orientações que Deus dá para Josué? Fala para ele ser forte, ser corajoso. Mas uma coisa, Deus fala para Josué, para ele não, todo dia ele fazer aquilo. O que ele falou para Josué fazer todo dia? Não se aparta da palavra de dia e de noite. Deus deu uma ordem para Josué. Ele deu uma ordem, uma ordenança. Não se aparte do livro da... Aí ele vai dizer, medita nela dia e Noite. Sabe por que as pessoas... É o livro mais lido, é o livro mais vendido, mas sabe por que muitas pessoas não se libertam? Não são convertidas? Porque as pessoas tratam a Bíblia como um livro qualquer. Como se fosse um livro de história. E a Bíblia não é só para ler. Meditar. Tem diferença, pastor? De ler e meditar? Tem. Por quê? Qual que é a diferença? Meditar é você mergulhar na palavra. É você se aprofundar. Não entendi, vou ler de novo. Não compreendi, vou ler até entender. Então a Bíblia é um livro para ser meditado. E é um livro para ser feita uma leitura diária. Aí tem irmão que lê a Bíblia hoje, aí 2, 3, 4 dias não lê. Aí só vai ler na outra semana. Lê 2, 3 vezes na semana. Irmão, a Bíblia é um livro para ser lido todo dia. Lido Glória a Deus. e meditado. Lido e aprofundado. E o que acontece se eu fizer isso? O que acontece se eu ler a Bíblia todo dia, meditar, me aprofundar, e eu fazer disso uma vida, a minha vida, o meu estilo de vida? O que acontece? Que tipo de mudança vai trazer isso em mim? O conhecimento da palavra de Deus. Vai acontecer várias coisas, não vai? A Bíblia vai trazer uma coisa para nós. Se eu ler ela, se eu meditar nela todo dia, se eu me mergulhar, se eu me aprofundar diariamente, ela vai trazer algo para a minha vida. Sabe o que ela vai trazer? Uma mudança na minha mente. E eu mudando a minha mente, eu mudo tudo. Porque assim, preste atenção, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu leio, quanto mais eu medito, quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu estudo diariamente, aquilo vai entrando dentro de mim. Aquilo vai se tornar um alimento espiritual para a nossa vida. Aí o meu espírito ele vai ser nutrido, ele vai ser alimentado, ele vai se fortalecer. E quanto mais o meu espírito fortalece, mais o meu corpo se torna servo. Sabe por que a gente não consegue dominar o pecado? Porque o seu corpo é senhor, o seu corpo não é servo. Olha que interessante. Quando eu leio a Bíblia,
aquilo muda a minha mente. Mente é o quê? Mente é corpo, alma ou espírito? Mente é alma. Porque alma é inteligência, alma é o que eu penso, alma é a tomada de decisão, alma são as minhas emoções. Então, se a minha alma domina, o meu corpo se torna servo. Sabe por quê? Porque tem gente que lê a Bíblia, mas é superficial, lê de vez em quando. Aí por isso que não tem uma fé inabalável. Tem uma fé, Tiago vai falar sobre isso aqui. O outro item que eu quero entrar aqui agora. Não duvidando, porque o que duvida, Tiago 1,6, né? Porque o que duvida é semelhante à onda do mar. O que a onda do mar faz? Você tem altos e baixos. Você não tem uma fé constante. E outra coisa que me chama a atenção nessa palavra de Tiago aqui. A pessoa que ela não é constante, ela fala uma coisa hoje, ela não se mantém no que ela fala. É uma pessoa que não tem palavra. Segunda-feira começa. Segunda-feira começa a ler a Bíblia. Segunda-feira eu começo a jejuar. Segunda-feira eu começo a me consagrar. Chega na segunda-feira, o que acontece? Não faz. Ela vai honrar aquilo que ela falou? Não. É uma pessoa que não tem selo. É uma pessoa que não é autêntica. É uma pessoa que não honra a sua palavra. A pessoa inconstante é a pior tipo de pessoa que tem. Porque ela não tem firmeza naquilo que ela fala. E isso é em todas as áreas da vida, tá? Não é só começar, não. Hoje ela quer um carro. Amanhã ela quer o quê? Uma moto. Ela quer uma casa. Aí no outro dia ela quer o quê? Um apartamento. Entendeu? Ela não tem constância. Aí, irmãos, isso tudo, quando eu tenho constância na minha vida, eu sou uma pessoa consolidada, eu sou uma pessoa firmada, eu sou uma pessoa direcionada, eu sou uma pessoa que honra aquilo que eu falo, eu sou uma pessoa que tem o quê? Que cumpre a minha palavra. O seu irmão falou que vai começar, ele vai honrar aquilo ali. Porque eu sei que é um irmão constante. Porque ele é um irmão de fé. E a constância ela vem através da fé. Mas uma fé não superficial, uma fé aprofundada. E é uma pessoa que ela lê a palavra todo dia. Porque o mecanismo que Deus vai usar para aquela fé ela ser firmada no Senhor, ela ser cada dia mais fortalecida, é a palavra do Senhor. É uma pessoa que lê e medita todo dia. Começa a fazer um teste, irmão. Faz um teste por uma semana. Uma semana. Lê a Bíblia todo dia. E medita nela todo dia. Se a sua mente não vai mudar. Se o seu corpo, ele não vai se tornar servo da sua mente. Porque eu já preguei sobre isso. A mente, irmão, ela tem um poder extraordinário que a gente ainda não acessou. A nossa mente ela é tão poderosa porque a gente não acessa esse poder. Para a gente acessar isso, a gente tem que ter fé em Deus. E uma fé não superficial. Por que Tiago está falando assim, que com fé e não duvidando? Porque tem gente que vai para a igreja, tem fé, mas ela não crê no milagre. Ela vai na igreja, ela congrega, ela dizima, ela oferta. Ela segue todo o protocolo da Bíblia. Só que é uma pessoa que não tem honra naquilo que ela fala. Por quê? Porque ela lê de vez em quando a palavra. Ela acessa o poder de Deus de vez em quando. E olha que interessante aqui. A nossa mentalidade, quando a gente muda a nossa mente, ela reflete o nosso comportamento. Por quê? Porque a boca fala, o coração está cheio. Se eu mudo, se eu leio a Bíblia, se eu medito na palavra, se eu tenho fé, a minha fé está no Senhor, está consolidada no Senhor, isso vai refletir o jeito de eu falar. Isso reflete o jeito de eu vestir. Isso reflete o meu comportamento na rua, num trabalho, seja numa faculdade, seja numa festa que eu tiver, eu vou ser aquilo ali. Eu vou ser autêntico naquele que eu sou. Por que tem gente, né? Foi até dado uma saudação assim, né? Tem gente que é uma coisa na igreja, fora é outra. E ela muda totalmente. Porque ela não tem autenticidade. Ela não se mantém naquilo. Porque ela não tem a fé inabalável no Senhor. Porque a pessoa que ela tem uma fé inabalável em Deus, ela não muda. Ela é aquilo ali, pronto. Ela só vai falar das coisas de Deus, ela vai falar só das coisas do Espírito Santo. Nossa, mas irmão, tudo que fala é de Deus, irmão, tudo que fala é da Bíblia. O irmão fala outra coisa porque aquilo está nutrindo na mente dele. Como ele lê a palavra todo dia, diariamente, lembra que nutre diariamente, e não só. O que é algo que eu tenho que fazer diariamente? Duas coisas eu tenho que fazer todo dia. O que é? Diariamente, para minha fé ser fortalecida. Eu falei da palavra, qual que é a outra coisa que eu tenho que fazer todo dia? Oração. Tem gente que ora um dia, 3, 4 dias sem orar. Então, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu oro,
mais o meu comportamento vai mudar, a minha mente vai mudar. Porque a minha mente ela vai acessar, a sabedoria que vem de Deus. Para acessar essa sabedoria que vem de Deus, eu tenho que ter uma vida de fé. Por isso que o Tiago vai dizer assim, por isso que muita gente pede e não recebe. Olha o versículo número 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Aquele que não tem fé, ele não vai receber nada de Deus. Ele não vai receber a graça, ele não vai receber a fé, ele não vai ser uma pessoa obediente, ele vai ser uma pessoa que obedece hoje, amanhã ele já está desobediente, ele obedece a liderança amanhã ou depois ele já está porque ele não é consolidado. Aí o que o Tiago vai dizer aqui, ó, preste atenção. Ó, por que que e eu quero que os irmãos entendam uma coisa aqui, 2 Tessalonicenses 3,5. Tem um item interessante aqui, que Paulo vai abordar. Varão, abre aí Jeremias 17. Quando os irmãos vai abrir em 2 Tessalonicenses 3,5. Jeremias 17. Deixa eu só acessar aqui qual que é o versículo. Tem um versículo de Jeremias aqui, irmão, que é muito interessante. Ou de Isaías. Deixa eu só ver o versículo aqui. Mas tem um versículo também. Jeremias 17. Lê o versículo 5 aí. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Eu confiei e me lasquei. E aparta o seu coração do Senhor. Presta atenção. O irmão já desabafou, né? Você viu, né? Maldito o homem que confia no homem. Por quê? Porque o homem, ele é o quê? O homem é constante? Não. A constância, qual que é o princípio da constância? A fé. Porque se a minha fé está em Deus, eu vou ter uma constância, eu vou ter a firmeza naquilo que eu falo. Então o homem, aí está falando do homem ímpio, tá? Não é um homem justo. Ele é inconstante, por isso não deve confiar no homem. Versículo 6. Porque será como a tamangueira no deserto. Não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Presta atenção. O profeta Jeremias ele tá colocando algumas características do homem que confia no homem. Ele vai ser como o quê? A tamargueira, não é isso? Tamangueira. No deserto. E não se tirar quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto e na terra salgada e inabitável. Quer dizer, vai vir dificuldade, vai vir luta, vai vir opressão, vai vir momentos de circunstância ruim e ele não vai se firmar. Por quê? Porque o homem vai deixar ele na mão. Olha as características que Jeremias está dizendo. Aí lê o versículo 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cujo a esperança é o Senhor. Olha aí pra você ver. Bendito é o varão que confia no Senhor. Quer dizer, ele está falando assim, ó. Aquele que não confia no Senhor, o fim dele é isso aqui. Ele está ilustrando. Só que ele vai ilustrar através de coisas que naquele tempo as pessoas iriam compreender. Ele vai trazer ilustrações. Aí ele vai trazer uma outra ilustração do homem que confia em quem? No Senhor. Quem que é o homem que confia no Senhor? Como que é a vida dele? Leia o versículo 8. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Olha pra você ver. Então, quando o homem estiver na dificuldade, estiver na luta, Deus sempre vai trazer o recurso. Rapaz, tá difícil, não estou vendendo, estou uma dificuldade, mas Deus sempre vai dar o pão de cada dia. Deus sempre vai suprir a necessidade. Deus sempre vai fazer porque ele está confiando em quem? No Senhor. Então aquele que confia no Senhor, ele vai ter o fruto da obediência. E Deus vai estar vendo lá do céu, aquele ali é meu servo, aquele é obediente, aquele está tendo fé, aquele ali está acreditando. Todo mundo está falando assim, não abre o negócio agora não. O financeiro e o governo tá ruim, tá tudo subindo. E Deus manda falar assim, vai lá e abre que eu vou fazer. Você não depende do governo, você não depende de ninguém, você depende de mim. Aí você vai lá, obedece e faz. E Deus vai lá e honra. Porque a sua confiança não está no homem. A sua confiança está no Senhor. Então ele vai ilustrar isso aí para nós. Olha o versículo número 9, leia o 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Olha aqui para você ver, o profeta fez uma pergunta. Deus, maldito homem confia no homem. Mas
quem que vai conhecer o coração do homem? Tipo assim, né? O que o profeta está intrigando com Deus? Como que eu vou saber a pessoa certa que eu vou confiar? Se o maldito homem confia no homem, que eu vou confiar em quem? Porque Deus, ele vai trazer pessoas para nos ajudar, não vai? Deus, ele vai usar pessoas. Qual é a pessoa que eu vou saber em quem eu devo confiar e a pessoa que eu não devo confiar? Aí Deus vai responder no versículo número 10. Lê o 10 aí. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Olha para vocês verem, irmão. Sabe o que Deus está dizendo nessa palavra aqui? Vocês entenderam o que Deus quis trazer através do profeta aqui ou não? O pastor não entende nada. Tem irmão que lê, não entendeu nada. Você entendeu o que Deus falou aqui através disso aqui? Deus está falando assim, ó. Vou gerar circunstância. Na circunstância, as ações vai determinar se aquela pessoa é obediente ou se ela é desobediente. Se aquela pessoa tem constância ou se ela tem inconstância. Se aquela pessoa é uma pessoa de fé ou é uma pessoa incrédula. Então a circunstância, o que é a circunstância? O momento, a luta, a dificuldade, vai demonstrar aquele que é do Senhor e aquele que não é. Aí Jesus vai dizer assim, ó pra você ver, pegando um gancho que Jesus falou assim, pela árvore se conhece o... O que Jesus está falando assim? Você quer saber se aquela pessoa é crente ou não? Vou falar a linguagem mais popular para os irmãos entenderem. Você quer saber se aquele irmão é crente ou não? Analisa a vida dele. Vê como que ele passa a dificuldade. Olha para ele como que ele passa pela luta. Olha como que ele passa pela prova. Então a luta e a circunstância, ela é gerada por Deus. Para quê? Para testar a nossa fé. Se realmente a gente é uma pessoa de fé, ou se você é igual a onda do mar. Você só tem fé quando você está lá em cima. O que a onda do mar faz? Ela sobe e desce. Quando o irmão está lá em cima, o que é quando o irmão está lá em cima? Quando o irmão está na bonança, na prosperidade, na glória de Deus, aleluia, a fé dele está lá em cima. Aí a onda do mar vai na onda e a onda chega lá na frente, ela faz o quê? Ela acaba, né? Quer dizer, vai vir um período de vitória, mas lá na frente vai ter uma luta, uma dificuldade. Quando acabar, o irmão vai ver se o irmão é crente ou não. Se o irmão, como que ele vai passar pelaquela dificuldade? Se ele vai reclamar, se ele vai murmurar, se ele vai largar Deus, se ele vai largar a igreja, se ele vai amaldiçoar, se ele vai falar um monte de besteira. Aí aquilo ali vai autenticar aquele irmão, se ele é verdadeiro ou não. Então, Jeremias, ele fala isso para nós. Quem conhecerá o coração perverso? Aí Deus fala, eu esquadrinho o coração do homem. Deus está falando assim, aquilo que você não consegue ver que está dentro do homem, eu consigo ver. Aquilo que você não enxerga, eu consigo enxergar. E eu vou trazer o quê? Aí vai dizer assim, para cada um segundo os seus caminhos, segundo os frutos das suas ações. Quer dizer, na luta, na dificuldade, as ações daquela pessoa vai determinar onde está o coração dele. Se o coração dele está no Senhor ou está no homem. Olha que interessante, né, irmãos? É um aprendizado. Tessalonicenses 3,5. Vem, irmã, falando Tessalonicenses aí. Ora, o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Lê de novo, irmã, que essa palavra falou com você forte aí. Eu sei que bateu aí. Fala de novo. Ora, o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. É 1 Tessalonicenses? Segunda Tessalonicenses 3,5. Tá vendo, irmão? O que essa palavra está ensinando? Jesus, ele teve constância naquilo que ele fez? Porque a fé dele estava firmada em quem? No Senhor, no Pai, em Deus. Então ele sabia, eu vou passar todas essas dificuldades, mas eu vou passar firme, eu vou passar inabalável. Jesus não abalou. Jesus, ele manteve firme, ele manteve focado, ele manteve ali focado no objetivo, naquilo que ele veio fazer. Por quê? Porque ele tinha uma constância. E o princípio da constância é o quê? A fé. Ele tinha uma fé no Pai. E aquilo trouxe para ele o quê? Por isso que nós conseguimos passar pelas lutas, irmão, dando glória a Deus. Quando a gente tem uma constância em Deus. Quando a gente tem leitura de Bíblia, quando a gente tem vida de oração, aquilo nos fortalece. Aí você olha para aquele irmão e fala assim, rapaz, como é que esse irmão consegue? Tá passando na luta, o irmão não tem nem o que comer, o irmão tá numa dificuldade, o irmão tá juntando, né, as moedinhas para pagar. Como que esse irmão tá alegre? Como que esse irmão tá feliz? Eu não vejo esse irmão reclamando, não vejo esse irmão murmurando.
pode ter certeza que aquele irmão é um irmão de oração, ele ora todo dia, ele lê Bíblia todo dia, e aquilo vai fortalecer a fé dele. E aquilo ele vai ser nutrido, ele vai ser fortalecido, ele vai ser revigorado pela presença de Deus que está na vida dele. Aquilo ali é o segredo. O segredo é o quê? Vida de leitura da palavra. Leitura da palavra, é diário, viu? É diário. Eu falo para vocês, eu faço um desafio. Lê a Bíblia todo dia. Faz um desafio, lê uma semana. Lê uma semana e fala para mim, pastor, realmente eu li a Bíblia uma semana, minha vida mudou. Minha mentalidade mudou. Você vai começar a olhar as coisas de outra forma. Irmão, Deus vai entrar tanto na sua mente assim, ó. Deus vai mudar tanto o seu pensamento. Você fala assim, rapaz, você vai começar a enxergar as coisas de Deus. E a sabedoria de Deus será adquirida através da leitura da palavra e através de uma vida de oração. Isso é o acesso à sabedoria de Deus. Por isso que muita gente não acessa. Porque não tem constância, não tem fé, não tem vida com Deus, não tem vida de oração, não tem vida de palavra. E ela não acessa. Deus falou assim, aquele que não tiver fé não vai acessar coisa alguma. Tiago vai dizer isso aí, versículo 7. Esse tal homem receberá coisa alguma. Quer dizer, se eu não tiver fé, eu não vou acessar nada de Deus. Eu não vou acessar os mistérios, não vou acessar a presença, não vou acessar a unção, eu não vou acessar a sabedoria, eu não vou acessar nada de Deus. Então, a verdadeira fé, ela vem disso aí. Olha aqui para vocês verem, ó. Isso aqui também demonstra a forma da pessoa trabalhar na obra do Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Vamos lá. Já estou quase finalizando, né, irmãos? Não cansar. Mas vocês vão sair daqui com a vitória. 1 Coríntios 15, 58. Então você vê que a constância, ela é até no trabalho do Senhor. E tem gente que trabalha e clama para Deus, sabia? Vem obrigado, vem arrastado. Por quê? Está faltando alguma coisa, a gente vai entender isso aí. E sabe o que traz a dúvida, irmão? Tem alguém quer olhar lá, irmão, ver se tem alguém aqui? Dá uma olhada lá fora, lá, ver se tem alguém. Eu não coloquei o carro na porta da garagem. Irmãos, a dúvida... Ela colocou o carro também. Por que vem a dúvida, irmãos? Você não sabe por que vem a dúvida? A dúvida. O Tiago vai falar sobre a dúvida, não vai? Aquele que não duvida é uma aula do Marcos. Por que vem a dúvida? Por quê? Sabe o que é a dúvida? É a falta de fé. Ela gera dúvida. A pessoa que duvida, ela está com falta de fé. E a inconstância, ó pra vocês verem. Antes de nós analisar isso aqui, ó pra vocês verem aqui um negócio, presta atenção. Quando aquela pessoa está passando aquela dificuldade, você vê que aquele irmão, ele não se considera que ele vai tratar aquela dificuldade como se fosse fim. Aquela pessoa nunca teve fé. É duro dizer isso, mas não é verdade. A luta vem a dificuldade, aquele irmão reclama, aquele irmão murmura, aquele irmão fala um monte de coisa, briga, xinga, fala mal. Aquela pessoa, ela nunca teve fé. Guardou isso aí? Então aquela pessoa nunca teve fé. Porque ter fé, irmão, quando você tem tudo é fácil. Mas quando você está na dificuldade. Então o inconstante, essa onda do mar que o Tiago está dizendo, o Tiago está dizendo assim, essa pessoa nunca teve fé. Porque a nossa fé, ela é provada na dificuldade. É na aflição. Não é na bênção. Não é na prosperidade. Amém? Amém. 1 Coríntios 15, 58. Vai dizer assim, ó. Vamos ler toda a igreja. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então, tudo que vocês fazem para a obra de Deus, irmão, é em vão? Não. Aí tem irmão que vem arrastado, irmão vai lavar um banheiro, irmão vai varrer a porta da igreja, irmão faz reclamando, faz murmurar. Esse irmão, ele não é constante na obra do Senhor. Por quê? Porque a pessoa que é constante, a pessoa que ela é... O que é a pessoa constante? Vamos ver se vocês lembram. Pessoa firme, pessoa equilibrada, o que mais? Pessoa persistente. Pessoa persistente, ela tem um foco, ela tem um objetivo, ela não desiste, ela é uma pessoa persistente. Quando a pessoa ela é constante na obra do Senhor, ela sabe que ela está fazendo, ela não será em vão na obra do Senhor. Olha o que Tiago diz, o que Paulo diz. Sede firmes e constantes. Olha, firme e constante. Sempre abundantes na obra do Senhor. O que é abundante na obra do Senhor? O que Paulo está dizendo com isso aqui?
que é abundante? Aquilo que traz fartura. Aquilo que supera a necessidade. Aquilo que supera o normal. O que diz? Seja abundantes. Quer dizer, seja intenso. Faça com amor, faça com intensidade, faça com alegria, porque você não está fazendo para o homem, você está fazendo para quem? A Deus. Para Deus, para o Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Então, irmão, vocês que trabalham, vocês que estão na linha de frente, vocês que é obreiro, vocês que têm uma função, lavam um banheiro, tudo ali que vocês estão fazendo, irmão, Deus está vendo. Tudo ali que vocês estão fazendo será recompensado por Deus. Lembra que o trabalho de cada um aqui, irmão, estou falando não só de mim, de todos vocês aqui, não é em vão na casa do Senhor. Vocês vão para a igreja, vocês adoram, não é em vão a sua adoração, não é em vão o glória a Deus, não é em vão o que vocês fazem na casa do Senhor. Não é em vão, irmão. Quando a gente faz algo para Deus, irmão, Deus não deve nada para ninguém. Um homem, você pode confiar nele, ele vai passar a perna. Um homem, você pode dar tudo para ele, no final você fazer alguma coisa errada, ele vai olhar com cara feia para você. Deus não. Deus, tudo que você faz para a obra do Senhor, tem a recompensa de Deus. Tem um galardão. Deus não deve nada. É isso que Paulo está dizendo. É muito melhor confiar no Senhor. Porque em Deus, a gente tem a certeza que Deus vai fazer o melhor para cada um. Amém? Amém. Glória a Deus. E, irmãos, tem muito irmão que vê a fé como uma fidelidade, né? Algumas passagens da Bíblia vai dizer que quando Jesus falava de algumas parábolas, Jesus falava assim, servo fiel. Lembra que Jesus falou? Servo fiel, guardaste o talento. Você pegou o talento, multiplicou o talento. Né? Lembra daquela passagem dos talentos? E Jesus ele usa a frase fiel, já viu? Alguns irmãos já viu essa frase? Sim. O que significa fiel? Homem justo. Fiel e justo, fizesse isso, guardaste os mandamentos, guardaste a lei. O que a palavra fiel ela é traduzida para nós? O que você entende por essa palavra fiel? Ela tem uma tradução. Que cumpre o que promete. Confiável. Sabe, eu vou te falar isso aqui, vocês vão ficar assim, rapaz, não sabia que era isso não. Sabe o que significa essa palavra fiel? É porque eu estou abrindo outro versículo aqui, irmãos, que eu estou olhando aqui. Essa palavra fiel, sabe o que significa? Pessoa que tem fé. No grego é fé. Aí Jesus usa esse recurso fiel. Então, quando você vê na Bíblia fiel, tudo que você vê na Bíblia fiel é uma pessoa que tem fé. Vocês veem, né? Então, a Bíblia é um oceano, a gente não conhece nada da Bíblia. Então, servo fiel, fostes fiel, quer dizer, você teve fé, você acreditou, você honrou aquilo que você falou. É isso que Deus está falando. Porque a gente vê a palavra fiel como uma lealdade. A gente coloca uma lealdade, já viu? Fiel é aquela pessoa que é leal, que vai até o fim. Fiel, mano, é uma pessoa que tem fé. Então vocês aprenderam coisa nova hoje. Amém? Olha aqui Romanos 4:20, irmão. Romanos 4:20. Até perdi aqui. Romanos é. Romanos 4:20. É isso mesmo. Estou vendo que eu deixei umas referências do versículo da Bíblia. Isso aqui é muito interessante, tá? Essa parte de Abraão aqui. É onde eu vou concluir aqui. 4:20. O irmão encontrou? Romanos 4:20. Vamos ler toda a igreja? E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na Fé. dando glória a Deus. e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Olha que interessante isso aqui, irmão. Olha que interessante. O que é isso aqui, irmão? Isso aqui, olha para vocês verem, no fim da vida de Abraão, isso é no fim da vida. Você saber que a constância, ela é uma perseverança. Você não desistiu daquilo ali. E essa convicção que é a fé, abreviado, porque fé é o quê? É acreditar. Fé é o quê? É a convicção, a certeza que você tem daquilo ali. Para a sua fé ela ser lapidada por Deus, precisa de um tempo, sabia? Ninguém nasce com fé. Ninguém nasce acreditando em tudo. Nasce. Que aquela fé inabalável assim, não duvida de nada. Ninguém nasce assim. Então a fé ela é regrada. A fé ela é nutrida. A fé ela é abastecida dia após dia. Quando Abraão fala assim, e não duvidou da promessa por incredulidade. Mas Abraão, ele foi dar uma ajudinha para Deus ali, não teve? Na vida de Abraão. Quantos anos, quando Deus chamou Abraão, quantos anos Abraão tinha?
Quando Deus chamou Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Quantos anos Abraão tinha? Não lembra? Eu acho que 40. Quantos anos Abraão tinha, irmão? Vou deixar vocês pensarem aí. Quantos anos? Eu acho Pensa aí. Tem irmão tá usando o Google aí, né? que Tá usando o Google aí, Varão? 40 ou 80, um troço assim. Você lembra não? Seja assim, não. Não, 100 anos que ele cumpriu a promessa. Abraão tinha 75 anos. E Sara? A Sara, A diferença da idade de Abraão para Sara, sabe quantos anos que é? Não, 15, não. 10 anos, irmão. Sara tinha quantos anos? 65. Não era assim, não. Quando Abraão, presta atenção, quando Abraão teve Isaac, ele tinha quantos anos? Quando ele gerou Isaac? A Bíblia diz que quantos anos que ele tinha? 100 anos. Ah, E a Bíblia diz que Sara tinha 90. Então qual que é a diferença? 10 anos, irmão. É lógica. Nossa, pastor, como é que você sabia disso? Aí se ele tinha 100, a irmã 90, 10 anos. Usar o... A matemática. Aqui, ó, a cuca. Então presta atenção, 75 anos. 100 anos que ele foi ter Isaac, né? Mas no período que ele passou ali, ele deu uma ajudinha pra Deus, não dá? De vez em quando a gente quer dar uma ajudinha pra Deus, não dá? Ah, Deus vai ter uma promessa aí, mas eu vou ajudar o Senhor aqui. Vou ter Ismael aqui, vou dar um jeitinho aqui. Então a fé de Abraão estava consolidada? A fé de Abraão era constante? não. E quem que é o nosso maior exemplo de fé? É Abraão, irmão. Você entendeu que a nossa fé, irmão, até ela ser uma fé convicta, até ela ser uma fé fortificada, a gente vai ter que lapidar isso aí, irmão. Abraão, que é o pai da fé, teve deslize, duvidou, não tinha uma fé fundamentada, e ele é o nosso maior exemplo. A Bíblia diz que ele foi justificado por obras. A justificação dele foi através de quê? Da fé. Então o que acontece? Aqui ele vai escrever, ele não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, ou seja, a fé de Abraão estava tão fortificada, tão consolidada em Deus, ele tinha plena convicção e certeza que aquilo foi imputado por justiça. Por que ele teve uma fé tão assim? Isso requer dedicação. Você lê a Bíblia todo dia. Para você ler a Bíblia todo dia, para você orar todo dia, você tem que ser uma pessoa dedicada ou não tem? Sim. Você tem que ser uma pessoa organizada ou não tem? Sim. Você tem que ser uma pessoa que planeja ou não tem? Sim. Que tem planejamento. Então lembra que a vida com Deus, para ter unção, para ser cheio do Espírito Santo, para ser você ser uma pessoa consolidada, com uma fé fortificada, isso requer várias coisas na nossa vida. Requer disciplina, requer planejamento e requer dedicação. Aleluia. Aí todo mundo fala que servir a Deus é fácil, né? Não, vem pra igreja, irmão, você vai prosperar, você vai casar, sua vida vai ser uma... Que enganar. Que pessoa é essa, irmão? A pessoa não entende evangelho, não. Que a vida de cristão não é fácil, não, irmão. Jesus vai dizer que o caminho é estreito e apertado. É dedicação, é planejamento, é disciplina. Aí quando eu falo de disciplina, tem gente que é peia, né? Tá peia em mim, né? E disciplina é isso? É taca? Pisa? É peia? É? Não. Disciplina é uma vida organizada. Todo dia eu tenho que fazer isso aqui. Coloca na sua mente agora. Coloca na sua mente agora. Todo dia eu tenho que ler a Bíblia. Põe na sua mente. Todo dia eu tenho que ler a Bíblia. Conversa com o seu cérebro aí. Tem que ler a Bíblia todo dia. Então, irmão, conversar com os cérebros e obedecia, né, irmão? Ela parou de fazer isso. Eu falei, irmão, volta a fazer isso aí de novo. Né? Mas quando Deus falou para ele que ele ia ser pai... De nações, né? Não, ele ia ter um filho, né? Ele acreditou pela idade dele? No começo, não. No começo, porque eu tô lendo. No começo, não. Por que ele deu uma... Por que a Sara entrou assim? Não, vamos dar uma ajudinha aqui. Porque ele não acreditou. Porque se ele tivesse acreditado... Porque aquele que acredita, irmão, o que ele faz? Ele confia e ele espera. E o mais difícil do ser humano é esperar. Ninguém sabe esperar, irmão, a hora de Deus. Irmão, pode falar que quem sabe, eu sei esperar, é incrédulo. Eu falo, não, irmão, para de hipocrisia, irmão. Quem que sabe esperar em Deus? Certinho assim, 10 anos, 5 anos, estou esperando, estou confiando que Deus vai fazer. Hein, pastor? Ninguém, né? Ninguém sabe esperar, né, irmão? Eu pedi a Deus para me dar essa sabedoria de esperar. Mano. Então aqui, ó, isso traz dedicação e compromisso com a palavra de Deus. Você quer ter a sabedoria de Deus? Quer acessar
quer ser cheio do Espírito Santo? Olha para você ver, quanto mais eu leio a Bíblia, aquilo ele vai nutrir o meu espírito. Então eu vou estar mais sensível à voz de Deus. Quando eu leio a Bíblia, quem fala comigo? O autor fala comigo. O autor é quem? Deus. Então mais cheio, mais nutrido, mais ouvindo a voz de Deus, eu vou ouvir, vou conseguir ter sensibilidade do Espírito Santo. E quando eu oro, o que transforma em mim? A oração. A oração é o diálogo com Deus. Eu vou ter relacionamento com Deus. Então relacionamento através da oração. E intimidade através da palavra. Olha que interessante. Eu vou ter intimidade através da leitura da palavra e eu vou ter relacionamento com Deus através da oração. Porque oração é diálogo com Deus, é falar com Deus. Então aquilo ali o Espírito Santo vai trabalhar tanto em mim que Deus vai me fortalecer tanto. A minha carne não vai ser servo. Ela vai obedecer à vontade do meu pensamento. Esse, irmão, tem gente que faz propósito e fala assim, gente, tal dia eu não vou comer, eu vou jejuar. Tal dia. Presta atenção. Tal dia eu vou jejuar. Uma hora que, um dia antes, mano do céu, um dia antes, irmão, parece que você acorda assim, no dia que você vai jejuar, você acorda assim, uma fome assim, ó. Fala, meu Deus do céu, que fome é essa? Aí no outro dia, irmão, você comeu 2 de salada, comeu 2 de salada desse tamanho aqui, irmão. Você fala assim, rapaz, amanhã eu consigo ficar a noite toda, o dia todo. Tanto que eu comi hoje, né, comi para 3, sozinho comi para 3. Aí no outro dia, irmão, parece que você não comeu nada, um buraco negro lá na sua barriga. Por quê? Porque vai ter luta, irmão, vai ter dificuldade. Aí se a sua alma não mandar no corpo, o que o corpo vai fazer? Vai comer, irmão, o corpo vai comer. Por quê? Porque o corpo ainda é Senhor. Quando o corpo é Senhor, você não controla a vontade de comer, você quer comer toda hora. Quando o corpo é Senhor. Quando o corpo é Senhor, você dorme, irmão, dorme, tá cansado. Se gente, eu acordei 10 horas da manhã, tá abrindo boca, irmão. Tá abrindo boca, irmão. Que isso, irmão? O corpo é Senhor. Então, quando o corpo é Senhor, ele não tem disciplina. Irmão, você come toda hora e tá com fome. Você dorme toda hora e tá com sono. Tudo que você faz porque o corpo é Senhor. Sabe quando você começa a perceber que o corpo é Senhor? Não é isso que eu falei. Você não cansa, não descansa, você come toda hora. Eu comi agora, gente. Tá com fome de novo. O corpo é Senhor. Está faltando constância na sua mente. E para mudar a nossa mente, para transformar a nossa mente, o que serve? O que muda a nossa mente? É a fé. E a fé, ela precisa do que para ser nutrida? A palavra de Deus. Então você entendeu isso aí, irmão? Amém. Então quanto mais eu entendo que orar fortalece o meu espírito, quanto mais eu entendo que orar melhora o meu relacionamento com Deus, oração, leitura da palavra, mais a minha mente vai mudando. Mais cheio do Espírito Santo eu vou ficando. Mais revelação Deus me dá. Mais unção eu tenho. Você pode orar, irmão, Deus, você ora e Deus revela. Você fala e Deus faz. Você fala, Senhor, em nome de Jesus, cura aquela pessoa, Deus vai lá e cura. Por quê? Você tem relacionamento com Deus. Deus fala assim, eu posso curar porque eu sei quem que Ele é na minha presença. Mas quem aqui que não tem presente de Deus, quem que não tem vida com Deus, Deus vai fazer? Não. Então, agora vocês aprenderam, porque muita gente vai na igreja e a vida está do mesmo jeito. Por quê? Porque não tem constância. Então vocês aprenderam hoje, hein? E para ter constância eu preciso de quê? Primeira coisa, fé. E a fé, qual que é a ferramenta que Deus vai usar para minha fé ser fortalecida? A palavra. E para mim, ler a palavra, oração, o que eu preciso fazer? Botar na minha mente. Preciso pôr na mente isso. Depois eu tenho que fazer um planejamento. Presta atenção, vou planejar isso. O que é planejar? Vou organizar, vou arquitetar. Todo dia eu preciso ler a Bíblia. Todo dia eu preciso ler a Bíblia, todo dia eu preciso orar. Vou planejar isso. E depois eu vou ter disciplina. O que é disciplina? Vou fazer isso todo dia. Lembra como se fosse uma academia, mas você tem que malhar todo dia. Qual que é o benefício da academia? Você malha todo dia, você faz isso. Qual que é o benefício? Melhoria. Saúde, disposição, emagrece. Não tem os benefícios? Aí você coloca na sua mente. Quando eu ler a Bíblia todo dia, quando eu orar todo dia, quais os benefícios que eu vou ter? Deus vai transformar a minha mente. Eu vou ter a mente de Cristo. Eu vou ter constância, vou ter palavra naquilo que eu falo, vou ter firmeza. Eu não vou desfocar. Por que a gente desfoca? Porque a gente não tem constância. Por que a gente quer uma coisa hoje, amanhã quer outra? A gente é inconstante. Quando você começar a ter vida com Deus,
você vai ser uma pessoa dedicada. Você vai ser uma pessoa focada. Você fala assim, tal dia eu vou fazer isso, você vai lá e faz. E aquilo vai transpassar para as pessoas. Vai mudar o seu comportamento com Deus. Forte não é você? Amém? Glória Então a a Deus. conclusão. Quanto mais convicto, o que é convicto? Quanto mais fé eu tenho. Fé é certeza, fé é convicção. Quanto mais convicto eu sou, mais eu serei constante. E a constância é a questão de fé. Guardou isso aí? Ou as pessoas vão ser chamadas, você vai ser chamado aí, olha o título que você vai ter. É aquele irmão ali igual a onda do mar. Ele só tá bem quando tem dinheiro. Quando não tem dinheiro ali, irmão ali. Qual que é o título que você quer ter? Qual que é a marca que você quer ter? Servo bom e fiel. Não diz. Pensa aí, qual que é o título que as pessoas vão olhar para você e falar assim, esse irmão ali tem um título, ele tem uma marca. É uma marca de uma pessoa convicta, de uma pessoa fiel a Deus, ou é uma marca de um inconstante? Ou é uma marca de um onda do mar? O irmão ali é onda do mar, viu? Que onda do mar? O irmão só tá bem quando tem dinheiro, tá bem só quando tá na bênção, na prosperidade. Quando não tem nada, o irmão ali, ó, Deus para ele não serve não. É o título que você quer levar? É, igreja, o título que vocês querem levar? Não. De inconstante, onda do mar? Não. Ou um título de convicção, de certeza, de fidelidade a Deus? Amém? Eu vou concluir aqui. Amém. Então é isso. Você tem que carregar o título de convicto e constante com Deus. Amém? Amém. É o título Glória que a quer levar. Deus. Em nome de Jesus. Glória Amém? As a palmas Deus. glorificam o nome do Senhor.